Quanto maior a tensão, maior ou menor a corrente. Talvez você já tenha ouvido frases assim no seu estudo de circuitos, de eletricidade, elétrica. Então, para você que está chegando agora, antes de começar o vídeo, eu sou Nicolas Zucchi, eu sou o professor aqui do canal, sou engenheiro eletrônico. O conteúdo aqui do canal é voltado especificamente para quem é da engenharia, já fez ou já se formou, mas precisa aprender circuitos elétricos, outras coisas relacionadas também. E eu resolvi gravar esse vídeo depois de ver mais uma vez essa frase sendo levantada de forma solta, assim. Quanto maior a tensão, menor a corrente. E esse vídeo, ele não tem como objetivo exatamente te dizer assim, te explicar conceitos de circuitos elétricos, assim, tensão e corrente e tal. Eu vou dar uma explicada básica, mas não é o foco. O foco aqui é te explicar por que utilizar essas frases soltas, assim, que até tem cara de um estudo decorado para passar em prova, parece até coisa de professor de curso preparatório para vestibular, assim, que ele fala assim, olha, quando cair na prova essa questão desse jeito, você faz assim, usa essa fórmula com essa musiquinha aqui e tal, e faz assim que vai dar certo. Mas a gente sabe que na vida real as coisas não são simples assim, de pegar uma frasezinha e colocar assim. Quando você vai estudar um assunto no nível mais profundo, você não pode confiar nesse tipo de coisa, né? Por quê? Vai depender do contexto, da situação, do que você está falando, né? Porque se você só fala assim, quanto maior a tensão, menor a corrente. Tá, mas se aumentar a tensão, quer dizer que qual corrente que diminui, qual corrente que aumenta ou diminui? Como é que é isso? Se mudar de um circuito para o outro, se aumentar com o passar do tempo, como é que é isso? Esse vídeo é para te chamar a atenção de como é complicado pegar essas coisas soltas e sair decorando, assim. Aí tem gente que diz que quanto maior a tensão, menor a corrente. Outro vem dizer assim, não, quanto maior a tensão, maior a corrente. E ninguém conversa direito porque ninguém sabe direito o que o outro está falando. Então, os exemplos que eu vou citar são só para explicar aqui meu ponto, não é para exatamente explicar conceitos de circuitos elétricos. Mas eu entendo de onde que vem essa confusão e quem fala assim, quanto maior a tensão, menor a corrente. Eu acredito que o que tem na cabeça da pessoa, o que tem por trás dessa frase, o raciocínio que embasa isso na cabeça dela, é o seguinte: se você tem um aparelho que funciona em 220 volts, ligado na tomada, aí para ele fornecer ou consumir aquela determinada potência, por exemplo, um ventilador. Aí tem um ventilador de tantos watts, 100 watts para citar um exemplo. Aí você comprou um de 220 volts, aí para ele funcionar ele vai puxar uma certa corrente, que eu não vou calcular aqui, mas ele vai puxar uma certa corrente. Aí a ideia por trás desse quanto maior a tensão, menor a corrente, é que se você tivesse um mesmo ventilador para fazer o mesmo trabalho, com a mesma eficiência e tal, o mesmo modelo, só que feito para casas em que a instalação elétrica é de 110 ou 127 volts, como a tensão é menor, a corrente teria que ser maior, a corrente que vai para o ventilador é maior para que ele trabalhe do mesmo jeito e ventile do mesmo jeito. Só que aí está uma situação especificada. Assim, para manter a mesma potência, é necessário que a corrente aumente enquanto a tensão diminua e a corrente diminua enquanto a tensão aumente. E, de certa forma, como a gente tem a potência fixa, a gente quer uma mesma potência para os dois ventiladores. Para citar um exemplo, se eu quero uma tensão maior, a corrente vai ser menor. Se eu quero um ventilador de 220, a corrente utilizada por ele vai ser menor que no caso do ventilador de 110 volts. Esse que é o racional aqui. Eu não quero ilustrar aqui com mais cálculos de circuitos, porque não é o foco aqui. Como eu já falei aqui, eu tenho que explicar isso. E só que, por outro lado, alguém também pode argumentar assim, não, quanto maior a tensão, maior a corrente. Porque se você pega um componente qualquer de circuitos lá, coloca 2 volts, aí vai passar uma certa corrente. Se você colocar 4 volts,
aí vai passar o dobro da corrente se for um elemento linear. Então, dá para fazer a defesa desse caso também. Mas qual que é a ideia? Existe uma situação específica, existe um contexto, existe uma frase maior onde você coloca essas 4 palavras aqui. Qual que é a situação, por exemplo? No mesmo resistor, se você aumentar a tensão, a corrente também vai aumentar. Então, é uma situação mais ampla. Não é simplesmente, quanto maior a tensão, menor a corrente. Não, não é assim. E não estou brigando com ninguém. Tem gente que acha que às vezes eu fico falando essas coisas e interpreta mal. E também tem a situação que eu falei anteriormente, né, do aparelho que, se for feito para uma tensão maior, se for para manter a potência, a corrente tem que ser menor. Então, qual que é o resumo da história? Você precisa entender a coisa com mais dados, ao invés de simplesmente juntar 4 palavras assim, ó, maior tensão, menor corrente. Ou colocar assim, quanto maior a tensão, menor a corrente. Isso, se você parar para raciocinar um tempo, não diz muita coisa. Você não consegue descrever muitos conceitos. É por isso que livro, se você pegar um livro desse assim, ele não tem frases soltas assim. Ele tem um parágrafo inteiro dizendo que você precisa, delineando a situação que ele quer que você entenda para dizer uma propriedade, para dizer aquilo, e por isso que algumas pessoas acham que é demais escrever aquilo. Não, mas é necessário deixar isso bem claro. Isso não é uma coisa só de circuitos, porque eu estou trazendo este exemplo aqui porque é um exemplo recorrente, que eu vejo pessoas falando isso e tal. Mas em várias coisas que você vai estudar, em matemática, em coisas, áreas de exatas ou não exatas também, se você vai estudar um idioma, por exemplo, fica muito complicado você querer decorar coisas soltas assim e você pode cair em erros muito grotescos. Vou citar um exemplo aqui de idiomas, por exemplo. Vou limpar aqui rapidinho. Se você tem, por exemplo, na língua inglesa, você tem as palavras hope, wait e expect. Os 3 são verbos da língua inglesa e eles podem, a depender do caso, ser traduzidos para, no português, esperar. Só que se você faz um estudo baseado em simplesmente colocar uma palavra e dizer qual que é a tradução para o outro lado, fazendo um caderno assim, e vai tentar lembrar, e sem se importar com o contexto onde elas são utilizadas, você pode cair em sérios erros, sérias confusões. Por quê? Cada uma dessas palavras tem um contexto diferente para você utilizar. Hope tem mais a ver com você querer algo, querer que algo aconteça, uma esperança. Wait é esperar esperar numa fila. Aí expect é o que você acha que vai acontecer, mas não necessariamente você quer que aconteça. Então tem todas essas situações. Por isso que, inclusive, se fala assim, que você vai estudar um idioma. Então, é importante que você estude a frase inteira, porque aí você tem o verbo, você tem o substantivo, tudo conectado, aí você vê como que tudo se encaixa, né? E por isso que no estudo de matérias de engenharia, matérias exatas também, se você pega só a fórmula, você não sabe onde que se utiliza aquela fórmula. Por exemplo, se você pega aqui nos circuitos, vamos pegar uma fórmula aqui. V igual a L, DI, DT. Mas para quem não fez vários exercícios de circuitos e você mostra assim uma folha escrito essa fórmula, aí a pessoa vai lá para a prova da faculdade com essa fórmula, com não só essa fórmula, mas várias fórmulas assim. Se ela não estudou antes, não viu as situações em que isso é empregado, ela vai se perder, não vai saber utilizar isso aqui. Mesma coisa da palavra que você tenta decorar, associar wait, hope, expect com esperar sem entender o contexto direito. Então, eu acho interessante, acho bem importante, na verdade, tomar cuidado com isso
para você não apenas pegar uma fórmula, uma frase solta assim, que tem não sei nem se dá para chamar de frase, mas 4 palavras juntas, aí você decorar e repetir sem nem raciocinar o que está por trás, né? E é por isso que se você tem, por exemplo, você pega uma folha e escreve várias fórmulas da matéria que você está estudando em engenharia, se você estudou aquilo, aí você reconheceu que aquelas fórmulas são importantes para você utilizar depois nos estudos, aí isso é uma coisa, isso tem valor. Agora, se você pegou um formulário na internet, uma folha cheia de fórmulas, por exemplo, eu estudei e escrevi várias fórmulas que eu acho que podem ser úteis aqui e pronto, entreguei para você, ou fiz um resumão da matéria e escrevi coisas de forma que eu entendo o que está acontecendo, porque foi eu que estudei aquilo, eu sei qual é o contexto de cada conceito, quando que se encaixa, eu sei o que eu preciso escrever para lembrar, o que eu não preciso escrever porque eu já vou lembrar automaticamente. Então, se eu pegar essa folha que eu fiz e entregar para você, você não sabe como que essa folha foi produzida e tal, aí não tem como você utilizar adequadamente. Então, essa é a ideia que eu quis trazer neste vídeo. Para você tomar mais cuidado nos seus estudos. Deixa aqui nos comentários se você já implementa isso, se você já viu essas confusões por aí. Também, se você está vendo esse vídeo aqui no domingo, um ótimo domingo para você, se não, também um ótimo dia para você e até o próximo vídeo.